Muito boa tarde a todos, amigos. Estamos iniciando nossa conversa de hoje neste final de semana. Sábado, 16 horas 39 minutos do dia 18 de outubro de 2025. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado, o que pegou essa semana. A gente viu que foi uma semana, praticamente uma semana de pós-ressaca do tarifaço Trump contra a China na semana passada, que fez uma pancada de queda no mundo de criptos. Todo mundo foi violinado ali, todo mundo ficou em pânico. Começou a se instalar um pânico generalizado, as pessoas ficaram com medo de ações dos Estados Unidos, ficaram com medo de tudo. A única coisa que subiu fortemente realmente foi o ouro, que deu uma pancada para cima e que, no meu entendimento, está muito próximo de ser um topo de ouro, inclusive. Tá? Eu estou realmente olhando com um grande potencial de ser um topo de ouro. Tem pessoal que tem que comprar umas puts de ouro nesse momento. Porque quando a gente olha o gráfico do ouro, a gente vê que realmente ele deu um movimento muito bizarro e muito incomum. Tá? Então esse aqui é o gráfico do ouro Pax. Na verdade não é o gráfico do ouro, esse é o gráfico da Pax G Gold, que é uma criptomoeda relacionada ao ouro. Essa criptomoeda nos últimos 2 anos valorizou aproximadamente 110%. O lastro dela é ouro. Tá? A gente viu que ela fez uma forte movimentação de alta, chegou a estar apresentando 18% de alta na semana passada e depois, na sexta, deu uma corrigida mais importante. No meu entendimento, se o ouro perde esta mínima de sexta, tem um bom potencial de o ouro apresentar o início de um movimento de correção, já que eu acho que bem provavelmente o varejo está comprando ouro e o institucional está vendendo ouro para o varejo em si. Nesse momento, eles estão já saindo da questão do ouro e indo para outras coisas. Os institucionais e os espertos. Sim, foi uma semana tensa, foi uma semana difícil, foi uma semana complicada. Algumas coisas falharam, algumas coisas deram certo. E nós vamos falar então um pouquinho sobre, basicamente, o que a gente percebe como a movimentação mais importante, o que a gente está vendo que ainda está funcionando dentro do mercado atual. Tá? O que ainda está realmente produzindo uma movimentação minimamente confiável, já que está tudo bastante difícil de ser considerado como confiável, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, podemos por assim dizer. Então vamos olhar aqui, né, resumidamente falando, começamos pelo BTC, vamos começar pelo BTC. A gente vê que ouro está rompendo o topo histórico, sim. Estamos vendo que o BTC está indo perder uma zona de fundo ou ameaçando perder uma zona de fundo. É bem difícil, para não dizer quase impossível, nós termos uma certeza se de fato esta região de suporte será perdida. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então, enquanto o ouro está lá rompendo seu topo histórico, enquanto o M2 global continua subindo, Bitcoin faz este movimento de recuo aqui. E muita gente já começou a ficar com medo, perguntando: acabou o verão de criptos? Nós estamos iniciando um inverno no período de criptos? Estamos agora iniciando um movimento de queda em criptomoedas? Acabou já o cenário de criptos? A resposta é: não é o que parece que tenha acabado ainda. Tá? Existem vários argumentos para dizer que, de fato, o verão de criptos ainda não acabou, mesmo que as pessoas estejam bastante assustadas como elas estão. Tá? Por que a gente pode relativamente dizer isso com algum nível de certeza? Bom, a gente pode dizer isso basicamente com algum nível de um pouco mais de certeza, porque os parâmetros, os indicadores atrelados à análise on-chain não indicam um topo de longo prazo para criptomoedas ainda. Tá? Eles não estão indicando isso ainda. Tá? Eles estão indicando que nós estamos ainda na metade do caminho esperado, na metade do caminho entendido como movimentação natural, e isso seria apenas uma correção dentro de uma tendência eminentemente de alta ainda no universo das criptos. Tá? Então, quando a gente olha essa tendência de alta que está aqui, no gráfico semanal, ela não foi perdida ainda, pessoal. Ela não
Não houve uma produção de uma mudança de tendência ainda. Não houve ainda efetivamente uma perda sequer do fundo prévio. Nós mal e mal perdemos o fundo prévio. Tá? E quando isso acontece, a gente entende que, cara, acho que pode ter um certo nível de pânico aí. Pode ter um certo nível de estresse não necessariamente correto. Algumas coisas eu entendo que estão apropriadas em termos de preocupação. Uma delas, é muito frequente no universo de criptos a produção de duplo topo. Topo, recue, topo, cai. Topo, recua, topo, cai. Topo, recua, topo. Poderia ser sim um topo duplo. Tá? É possível que seja um topo duplo no semanal. Tá? Isto não modifica a causa dessa movimentação. Qual que é a causa dessa tendência de alta? A causa, a raiz que gera o BTC estar se valorizando frente ao dólar é basicamente uma produção de dólar infinita e uma produção de BTC finita. Então nós entendemos isto. Nós temos uma quantidade máxima de BTC a ser produzida no mundo, enquanto que nós não temos uma quantidade máxima de dólares a serem produzidos no mundo. Então, se digamos nós tivéssemos, vou botar aqui um exemplo, 1000 BTCs no mundo, dá um exemplo, tá bem grosseiro, e nós tivéssemos 100 mil dólares circulando no mundo, nós estabeleceríamos uma relação de 1000 BTCs dividido por 100 mil, conseguiríamos ter um parâmetro. O que aconteceria se a gente continuasse com 1000 BTCs no mundo e nós passássemos de uma hora para outra a ter 300 mil dólares circulando no mundo? Ou naturalmente o BTC se valorizaria frente ao dólar, e é isso que nós temos observado. Como a cada ano que passa nós temos mais dólares circulando no mundo, e a cada ano que passa nós teremos cada vez menos BTC circulando no mundo, esta é a causa principal pela qual o BTC está se valorizando. O fato é que não é o BTC que está se valorizando, é o dólar que está se desvalorizando. E está se desvalorizando frente às principais moedas do mundo. E frente ao dólar, ao ouro, como a gente viu agora há pouco, também. Dito isso, tá? Neste momento, uma das poucas coisas que realmente funciona ainda dentro do cenário de criptomoedas e dentro do cenário técnico mundial, sim, é olhar suportes e resistências. E neste momento nós estamos em cima de um suporte, isso é inequívoco. Topo anterior rompido, topo anterior rompido, topo anterior rompido, topo rompido, topo rompido, topo rompido, vira suporte, vira suporte. Então, neste instante, Bitcoin está em cima de um suporte na região de 107.120 dólares. Suporte é localizado em toda a região em que o mercado fez um fundo no passado. Então, aqui, por exemplo, seriam suportes. Chamamos um fundo, um outro fundo, mais um fundo. Então, aqui, por exemplo, suporte. Chamamos um fundo, mais um fundo, mais um fundo. Ou seja, perdão, o mercado se lembra que quando ele caiu e bateu nesse ponto, entrou comprador. O mercado se lembra que quando ele caiu, bateu nesse ponto, entrou comprador. Assim como ele se lembra que quando ele subiu e chegou neste nível de 65 mil dólares, ele simplesmente enfrentou pressão de venda e caiu. Então aqui é resistência. Então todo local que nós temos topos, nós temos uma possível resistência. E todo local que nós temos um possível fundo, nós temos compradores que se lembram que se deram bem quando o mercado tocou naquela região anteriormente. Então, sim, nós temos compradores de Bitcoin que se lembram que a última vez que Bitcoin esteve aqui, eles compraram, eles ganharam dinheiro. Esses compradores se lembram disso aqui. Os compradores se lembram disso aqui. Então, neste momento, esses compradores estão pensando, será que não é uma boa comprar Bitcoin aqui para voltar e vender eventualmente perto de 115? O bom e velho conceito de suporte e resistência funcionando. E isso em si é extremamente poderoso. Bom, olhando isto desta forma, então nós estamos em cima de um suporte, sim, mas alguns poderiam me perguntar, mas Storm, a gente não está perdendo esse suporte? Nós não estamos violando esse fundo?
Este candle aqui, ele não violou o fundo prévio, ele não perdeu o fundo prévio, ele não perdeu o suporte. Bom, talvez uma das coisas mais difíceis que exista graficamente seja realmente você conseguir identificar quando que um suporte foi perdido ou quando que uma resistência foi rompida. É difícil pra caramba, a maior parte das pessoas não consegue fazer isso, a maior parte das pessoas tem dificuldade de fazer isso e mesmo pessoas experientes acabam se enganando. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, algumas pessoas se perguntaram se isso aqui tinha sido um rompimento de resistência. Essa pergunta é legítima. Vem cá, a gente rompeu a resistência de 123.700 ou não? Nesse candle? Sim ou não? Bom, isso foi um fake out, tá? Como diria o Wyckoff. Fake out é quando o mercado tenta romper um topo, no caso o topo histórico, e falha. Geralmente quando isso acontece, a gente vai saber que isso acontece quando na mínima do candle que fez este falso rompimento, ela for perdida. Então, neste momento aqui, nós identificamos que foi um fake out, um falho rompimento. Quando tu tem um falho rompimento, geralmente tu pode pegar a distância que a gente conseguiu romper o topo e larga isso para baixo do último fundo, e aqui vai ser o teu objetivo da queda. O que o mercado faz depois de ter feito fake out? Claro que o Trump aqui deu uma ajuda. A gente buscou justamente o nosso alvo. E agora, como é que eu vou identificar que isso aqui vai ser uma falsa perda de suporte, Stormer? Bom, basicamente, se nós conseguirmos fechar acima desse fundo perdido aqui, em algum momento nos próximos 2 ou 3 dias, antes de perder esta mínima, nós estaremos confirmando que isso aqui era apenas um movimento de busca de liquidez de venda, em que o institucional veio raspando os stops de todos que estavam comprados com o objetivo de voltar para esta região que aqui está. Eventualmente, em uma alta, nós teremos sim uma resistência bem importante aqui localizada nessa zona de topos aqui anteriores e fundos prévios, fundos topos, 117 mil a próxima resistência, tem uma outra resistência 115 mil. Eu entendo que se nós perdermos aqui 103 mil, que é essa zona de mínimo aqui, neste caso nós buscaríamos tocar os 100 mil dólares. E neste caso, na perda de 100 mil dólares, nós poderíamos eventualmente, milagrosamente, voltarmos para 76 mil dólares. Eu acho bem pouco provável. Não estou dizendo que é impossível, só estou dizendo que é pouquíssimo provável que isso esteja acontecendo. Acho bem pouco provável que a gente faça esse momento de queda. Tá? Porque não existe argumentos econômicos, macroeconômicos, para realmente acontecer esse tipo de movimentação dentro do BTC nesse momento. Tá? Para mim, nesse momento atual, o que nós precisamos é procurar por pontos mais seguros de entrada e ir tomando posições quando aparecerem esses sinais. Por enquanto, ainda não tivemos sinal de compra, mas nós estamos sim numa zona de suporte. Essa é uma região que compradores se apresentaram no passado. Então eu tenho que estar procurando por sinais de entrada nesse mercado. Quando eu boto 240 minutos, a gente tem aqui, não por coincidência, várias e várias horas sendo travadas em 107.500 dólares, que é esse fundo perdido, e portanto se tornou uma resistência. Se nós rompermos 107.500 nas próximas horas, uau, a gente fica daí livre para voltar para 114.900 e daí as coisas ficam bem mais tranquilas e suaves na nave do mercado do BTC. Em relação a Ethereum contra dólar, Ethereum contra dólar está numa pegada bastante similar ao do próprio BTC, ou seja, tocando uma zona de suporte. Tá? Não precisa ser nenhum gênio para entender esse topo anterior aqui, ó. Topo, fundo, fundo e fundo, com uma região que os compradores se apresentam em Ethereum, em torno de 3.800 dólares. A gente fez 1, 2, 3, 4 dias consecutivos de baixa. Então isso aqui tem a possibilidade sim de ser um duplo fundo. Se for um duplo fundo, nós já sabemos qual que é o objetivo do duplo fundo. Seria voltar para 4.700. Vejam que o Ethereum no gráfico semanal continua encaixotado dentro daquela situação das portas que eu tinha mencionado. Né? Nós tínhamos uma mega porta de resistência aqui, que era o topo histórico do ativo. Uma outra porta um pouquinho menor, que era esta desses topos aqui do ano de 2024. Quando a gente entrou nessa região, a gente fica
literalmente preso entre essas duas portas, esta região aqui de 3.800, esta região aqui de 4.900, e nós estamos lateralizados nesse momento com a possibilidade sim de formar eventualmente algum fundo para buscar essa região aqui. Tu operaria isso aqui, Stormer? Cara, eu acho difícil operar isto neste momento. Tá? Eu acho que se a pessoa entende que as criptos têm uma tendência secular de alta, se a pessoa entende que vale a pena ter Ethereum na sua carteira, esse é um momento plausível de se pensar em compras, porque a gente tocou aqui realmente esta abertura. Formamos uma sombra inferior rejeitando a perda desse suporte. Esses 3 candles que estão se formando aqui, eles são 1, 2, 3 de compra. São 5 da tarde agora, faltam 4 horas para este candle aqui terminar. Quando esse candle terminar, isso aqui vai produzir aquilo que eu chamo de 1, 2, 3 de compra, que é um fundo. Eu poderia cogitar uma entrada na altura da máxima do dia de hoje, amanhã, né, a partir daqui a 5 horas, para então buscar um stop abaixo desta região, abaixo de 3.650. E nesse caso, eu largaria um alvo de no mínimo 3 vezes meu risco para cima. Então estamos falando de um retorno para 4.900, mas isso somente se nós conseguirmos amanhã, ou seja, a partir de 9 horas da noite de hoje, rompermos a região da máxima de hoje em 3.935. Essa seria a forma como eu estaria operando o Ethereum contra o USD nesse momento. Solana também tocou uma zona de suporte, pessoal. Solana está tocando uma zona de suporte bastante importante. Tá? Eu não preciso, mas eu vou mostrar aqui. Mas eu não precisaria explicar que uma linha que une 2 fundos é uma linha de suporte inclinada. A gente tem uma linha que toca aqui este fundo e uma linha que toca este outro fundo. A gente desenha ela inclinada para frente. E nós estamos tocando aqui mais uma vez e uma segunda vez. Então aqui é bastante nítido que esta região é um suporte para mim. Como se não bastasse isso, a gente tem este topo, este topo, este topo e este fundo, que servem também como zonas de suporte e anteriores resistências rompidas aqui nesta área de 176,95, zona que foi tocada ontem dentro de Solana contra o SDT. Então, cara, não me parece ser, não está se demonstrando ser o final do ciclo de alta das criptomoedas. Eu acho que seria extremamente, mas extremamente presunçoso da parte de qualquer um querer antecipar se é ou não o final do verão de criptos. Não parece ser. Não há motivos para que isso seja. O gráfico semanal de Solana continua numa tendência de alta. Tá, história. Quando é que tu vai acreditar que vai mudar a tendência de alta para a tendência de baixa? Bom, eu não preciso acreditar. Eu posso usar o gráfico para isso. Então, quando eu tiver um pivô de baixa, num gráfico semanal, perdendo uma linha de alta, então quando o mercado fizer isto e isto, aí eu vou ser o primeiro a dizer, cara, agora a gente está numa tendência de baixa. Não é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos dentro de um canal de alta. Então, falar em tendência de baixa no semanal de Solana contra o STT, neste momento, eu entendo que seria um equívoco técnico. Um equívoco técnico. Agora, se tu pega o gráfico diário, mas no diário está em tendência de baixa, história. Sim, o diário tu tem esse movimento aqui, ó, que é uma correção em forma de ABC para trazer os preços de volta para a zona de suporte. Então aqui a gente fez uma correção em 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente faz aí uma alta em 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa 3 está um pouquinho pequena, mas não tem problema. A gente faz uma correção em 3 tempos. 1, 2, 3. E daí a gente faz uma correção em 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. E daí a gente faz uma correção em 3 tempos. A, B, C. Agora a gente faria aqui, ó. 1, 2, iniciando uma onda 3, 4, 5. Isso seria o esperado, tecnicamente falando, para Solana contra o SDT.
vender neste momento, próximo de uma zona de suporte, eu entendo que seria um mega tiro no pé e eu não gostaria de fazer isso. Link contra o SDT. Vejam que a Link também, galera, nem se a queda toda observada em Link, o desastre todo observado em Link, não chega a ameaçar a tendência de alta da Link. Link está em um canal de alta. Link tem um mega canal de alta que é este. É um mega canal. E dentro desse canal de alta tem um outro canalzinho menor que este. Ó. Esse é o canal de alta. Topos de fundo ascendentes. Não é? Ou eu tô maluco? Não, canal de alta. Ó. Topo, fundo. Topo, fundo. Topo, recuo. Então a gente está vendo aí basicamente o quê? Um recuo até o topo anterior rompido. Isso significa final da tendência de alta? Não. Isso não consegue significar para mim o final de uma tendência de alta. Não consegue mesmo. Então, olhando isto, não parece ser o final de um ciclo de alta. Dentro de um gráfico diário, formando aqui um duplo fundo. Se rompesse essa máxima aqui, poderia gerar inclusive um trade ousado e agressivo para buscar a região de 22,78. E a Pendle, Stormer? Pendle foi um dos ativos que fez uma fortíssima correção durante o flash crash de criptos observado na sexta-feira passada. Pendle caiu muito mais do que Link, assim como muito mais do que BTC e muito mais do que todos os outros. Foi uma queda muito importante de quase 70%. Tivemos a Aave também caindo quase 70%, tivemos Ena caindo também violentamente. Então, as altcoins apanharam mais do que as criptos maiores. Isso é um fato. E, na medida em que elas apanharam mais do que as criptos maiores, isso produziu nas pessoas o quê? Um medo de deixar dinheiro em altcoin. Medo de deixar dinheiro em altcoin. Este medo de deixar o dinheiro em altcoin fez, basicamente, o que com as pessoas? Cara, não vou deixar meu dinheiro em altcoin. Mas não vou mesmo. Não vou mesmo. Então, simplesmente, como eles não querem mais deixar o seu dinheiro em altcoins, eles estão migrando das altcoins e indo para as criptos maiores. BTC, Ethereum, Solana, Link. Então, este medo generalizado afastou as pessoas do universo de altcoins. E não dá para julgá-los. Honestamente, não dá para julgá-los. Tá? A gente observa que realmente é um cenário bastante volátil. Dentro do gráfico diário aqui, vejam que a queda de Pendle foi maior do que a dos outras criptos que a gente viu até agora e, portanto, a recuperação dela foi mais frágil. E agora ela faz um recuo. Esse recuo também está tocando um suporte. Temos que ser bem justos com a própria Pendle. Está um suporte. Esse candle aqui é um trap em cima desse suporte. Sim. Vai ser acionado daqui a pouco ao romper a máxima de ontem. E aí um trader agressivo botaria seu stop aqui embaixo e buscaria seu alvo aqui em cima e eventualmente aqui em cima. Então não é tão desesperador o cenário assim para criptos? Não. Na maior parte das vezes o que eles querem é causar medo em vocês. Na maior parte das vezes o que a gente vê é o mercado buscando causar pavor e pânico nas pessoas. É isso que eles querem. É isso que eles estão buscando. É isso que eles desejam. Tá? Resumidamente falando. Então, muita cautela quando vocês se deixarem influenciar pelos medos em si. Usem o gráfico. Entendam o gráfico. Compreendam o que o gráfico está dizendo para vocês. Por exemplo, FET. FET é uma que já está em tendência de baixa. No semanal, ela já vinha em tendência de baixa. Vejam que ela tinha um canal de alta também muito bonito aqui no passado. FET foi uma cripto que estava num belíssimo canal de alta aqui. Mas que sai desse canal de alta
lá por março desse ano, ela saiu do canal de alta, ela fez um pullback até o topo, até o fundo anterior perdido como resistência, fez aqui um topo duplo, como a gente está vendo. Então não é de hoje que a FET já vem fraca e frágil. E daí quando perdeu aqui, ela acelerou. E ela está agora numa tendência de baixa, canal de baixa, para voltar para esse ponto aqui. Tá? Então FET não valeria a pena. O cara está tentando segurar a FET nesse momento, não numa tendência de baixa. Não segura-se um ativo em tendência de baixa. De uma maneira geral, ativos em tendência de baixa, a gente se retira deles. Então, as criptos, apesar dos amigos estarem tensos, eu sei, elas não morreram, elas não deixaram de existir e elas nem digamos assim, algumas delas nem sequer ameaçaram suas tendências de alta mais longas, apesar do movimento ter sido assustador. Aqui a gente tem a Ondo, a gente vê esse canal de alta aqui, estamos tocando a zona de suporte, forçando ele um pouco para baixo, sim. No meu entendimento, fizemos uma busca de liquidez de venda aqui, que seria um violino, para tentar raspar o stop do varejo. Agora, para que isso seja verdade, eu precisaria que semana que está entrando a gente tenha uma forte pressão compradora. Isto seria o clássico movimento de violino que estaria realmente acontecendo dentro da Ondo. Bom, para o mercado americano, a gente está vendo uma histeria. Em que sentido uma histeria? Bom, o mercado americano caiu aproximadamente 3,7% em relação ao seu topo e já está todo mundo gritando: corram para os morros, se escondam, fujam. Você não acha estranho todo mundo tá falando de crash? Você não acha estranho todo mundo falar vai ter crash, vai ter crash, vai ter crash? Vocês já viram algum tipo de crash que é anunciado? Eu tenho mais de 24 anos de mercado. Todos os crashes que eu presenciei aconteceram quando ninguém esperava que tivesse um crash. Nenhum deles foi um crash anunciado. Tipo assim, ó, semana que vem tem crash, tá? Não, nenhum deles foi assim. Por isso que eu estou suspeitando deste crash que está todo mundo falando que vai acontecer. Tá? O que pode acontecer é uma correção natural. Veja que aqui foi uma correção natural de 20% do mercado americano aqui. Geralmente o mercado americano, quando corrige uns 10%, entre 10% a 15%. Esse é o tamanho médio das correções. Aqui foi 11%. Aqui foi uma correção de 10%. Aqui foi uma correção de 10%. A gente fez uma correção de 3% e já está todo mundo em pânico, medo, tipo assim, desespero. Calma, galera. Nem sequer perdemos a mínima da semana passada e já bateu o pânico em todo mundo, vendendo tudo que tem, pedindo pela mãe, se escondendo debaixo da mesa e dizendo não, tô com medo. Calma que não é assim, pessoal. Procurem pelos ativos que estão em tendência de alta boas, como por exemplo Seresca. Procurem pelos sinais de entrada nesses ativos e se aparecer nesses sinais de entrada, tomem essas posições. QBTS, por exemplo, todo mundo em pânico, agora vai cair. Vai cair por quê? Vai cair por quê? Está em tendência de alta, não está? Não são topos e fundos ascendentes? São. Temos topos e fundos ascendentes, temos movimentação de alta. Até gostaria que caísse. Gostaria muito que fizesse uma correção aqui até 21, para que pudesse fazer um novo ciclo de alta e continuasse trabalhando dentro desse canal de alta, que é o canal de alta principal que ela existe e que ela está trabalhando para buscar daí os $100. Só que por enquanto não apareceram sinais de correção ainda. Não apareceram sinais de correção ainda. Tá? QBT. Tu acha que esse gráfico aqui é um gráfico que inspira desespero? Tipo assim, eu preciso me desesperar? Meu Deus do céu, vai cair. Da onde? Da onde que esse gráfico inspira pavor, pânico? Não vejo isso. Eu vejo basicamente um cup and handle, que é um padrão de alta, xícara, alça, rompeu, mais um pullback, tem suporte bem forte aqui nessa região, está se preparando para fazer um novo movimento de continuação de alta, natural, normal e inequívoca. Então, eu sei, tá todo mundo com medo, eu sei, a gente tem que ter algum tipo de stop, algum tipo de cautela, algum tipo de preservação do nosso patrimônio, mas o fato é que o gráfico do mercado americano e mesmo o gráfico de criptos
não mostram o final dos tempos acontecendo ainda. Espero, inclusive, que eu não esteja enganado, porque se eu estiver enganado, bom, aí sim vai ser o final dos tempos e nós teremos violentas movimentações de queda, mas não é o que está aparecendo no cenário atual. Tá? Deixa eu mostrar aqui para você. E aqui Bovespa, tá? Ibov. Olha o Bovespa. Você acha que esse é um gráfico que elicita pânico? Você acha que esse é um gráfico, meu Deus do céu, acabou o mundo? Fujam para os morros? Escondam-se? Salvem suas vidas? Cara, o Bovespa acabou de romper o seu topo histórico. Rompeu o topo histórico. E essas 3 semanas de queda são um pullback. E a gente está entrando em outubro, que é o mês mais forte para a formação de fundos de ano. O mês de novembro costuma ser um mês poderosíssimo para a renda variável e dezembro também. Então, o rally de Natal, meus amigos, ainda está recém para começar. Nós não tivemos um rally de Natal ainda e nós teremos. Tanto no mercado brasileiro, quanto no mercado americano, quanto no mercado de criptos. Neste momento, o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, com Petrobras. Cara, eu estou pensando em comprar Petrobras. Para mim, Petrobras está num ponto fantástico de tomada de posição. Por quê? Porque está grudado num fundo prévio, perfeitamente grudado num fundo prévio. O gráfico diário é um padrão V15, um padrão de queda reta na primeira quinzena. O padrão de V15 é um padrão que tu cai reto na primeira quinzena e na segunda quinzena tu recupera reto. 2 semanas, 3 semanas, eu espero a Petrobras no de 2,55. E essa minha interpretação só vai se provar errada, de fato, se a gente perder o fundo em 29,13, coisa que eu acho bem pouco provável de acontecer em Petro, neste momento. Então, nesses momentos em que o mercado faz quedas muito importantes, quedas violentíssimas, nós, traders, investidores, temos que pensar se não é uma oportunidade de compra. Se não é um momento legal para se pensar em comprar, mais do que vender, ou mais do que se desesperar, ou mais do que se esconder debaixo da mesa. Claro, desde que você esteja pensando em investir em um ativo realmente bom do ponto de vista de fundamentos. Não uma porcaria que não tem nenhum fundamento, não uma shitcoin da vida, não uma moeda que não tem absolutamente nada de lastro. Mas pegamos uma FIX aqui. Olha essa tendência de alta da FIX aqui. Tu acha que há necessidade de se apavorar nesse momento, nessa tendência de alta? Não há. Nem perdemos o fundo prévio ainda. Agora é óbvio que se estiver falando de uma Doge, se estiver falando de uma Pepe, se estiver falando de uma cripto que em si não guarda nenhum fundamento adequado, aí o cara tem que estar estressado de fato, porque essas aí não tem absolutamente nada que as sustentem, a não ser a fé inabalável de que as coisas vão subir. E quando nós temos um crash violento, como nós tivemos há 2 semanas atrás, sexta-feira passada, essa crença inabalável ela é abalada. E daí não tem gente querendo comprar as altcoins. Pessoal, vocês sabem que eu tenho, neste momento, um copy. Na verdade, não é um copy, são alguns robôs meus, junto com o pessoal da Nelogica. Muitas pessoas me criticaram, falaram que eu ia entrar em copy trade. Isso não é um copy trade, isso é uma estratégia automatizada minha, que trabalha índice, que trabalha dólar. Este é o resultado dos últimos 30 dias para um contrato. Um contrato. Tá? Então, este é o resultado dos últimos 30 dias para um contrato. Quando a gente coloca isso, né, a gente pode, inclusive, fazer isso desta forma aqui. Vamos olhar qual foi o resultado apenas no dólar. Um contrato de dólar operado. Para esta minha estratégia operacional. Não é um copy trade, porque não são exatamente as estratégias que eu faço no meu dia a dia, na minha mão, mas é uma estratégia que segue uma das estratégias minhas. Esta é a de dólar e esta é a de índice futuro. A gente sabe que o índice futuro está dificílimo nos últimos dias, não está nem um pouquinho fácil. E sim, a estratégia que eu estou utilizando aqui apanhou, olha como ela apanhou nessa fase aqui de outubro.
E agora ela vem se recuperando nos últimos períodos. Essa semana passada teve uma boa recuperação e deve continuar se recuperando nos próximos momentos. Se o cara está, então, trabalhando tanto o dólar quanto o índice futuro, esse é o resultado observado. Não é um resultado todo ruim, considerando os dias difíceis que a gente passou. Aqui foi uma fase de drawdown. A gente sabe que a gente vai ter drawdown. Nós avisamos isso, eu e o Barba. E a gente está agora numa fase, possivelmente se recuperando do drawdown e reiniciando o ciclo de alta esperado. Não é um sistema operacional de alta frequência, pelo contrário. A gente vê que em 30 dias foram 64 operações, então é um modelo que tem poucas operações. Nosso nível de acerto está em torno de 65,63%. Isso aqui que não está muito bom ainda, nossa média de operações vencedoras está em torno de R$ 72, para uma média de operações perdedoras de 110. Isso aqui foi muito pela volatilidade exagerada que o mercado apresentou nas últimas semanas, que foi completamente fora do comum e fora do usual. Mas o que nós estamos trabalhando aqui basicamente é entendendo que, cara, está dentro do nosso plano, está evoluindo bem. Não houve absolutamente nenhum relato de situações de slippage ou mesmo de dificuldades na colocação das ordens dos 200 clientes que a gente colocou dentro dessa estratégia automatizada. A gente não colocou 5 mil. A gente não colocou 6 mil. A gente não colocou 20 mil pessoas. Não, nós colocamos 200. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma coisa chamada capacity, que a gente não queria agredir o capacity do mercado. E por isso que a estratégia deve continuar evoluindo bem, como a gente está olhando aqui. Muito bem, pessoal. Então, por hoje era isso. Deixa eu deixar um convite aí para os amigos. Se vocês não conhecem, eu deixo um convite para vocês conhecerem a Trader Up. O que é a Trader Up, Stormer? Bom, a Trader Up é para aquelas pessoas que querem ter um pouquinho mais do Stormer. Então, quem quer ter o Stormer todos os dias da semana, falando e olhando o mercado enquanto o mercado desenrola-se, a Trader Up é o local certo. Eu estou ali falando segunda de manhã, segunda de tarde, terça de manhã, terça de tarde, quarta de tarde, quinta de manhã, quinta de tarde, sexta de manhã, sexta de tarde, olhando o mercado de criptos, mercado americano, mercado brasileiro. Mostrando o que eu estou pensando em fazer, como é que eu vou fazer minhas coisas, como é que eu estou entendendo. A minha função dentro da Trader Up é mais educacional e de passar conhecimento para as pessoas. Mas nós temos ali Thiago Bizzi, Marco Monteiro e Rafael Pinto, que são analistas NPTs, e eles fazem calls, eles chamam operações. O Bizzi muito focado em day trade em ações Brasil. Marco Monteiro, Rafa, falando bastante de mercado americano e de criptos e também de índice futuro e dólares. A programação está toda aqui dentro desse canal, vocês conseguem ver isso daí. A gente entende que existe ali uma central de operações, que a gente tem a sala ali, que cada um fica conversando, explicando, respondendo as dúvidas das pessoas que ficam aqui do lado. Aqui tem as recomendações feitas pelos analistas. E, obviamente, o assinante da Trader Up também vai ter esses 10 cursos exclusivos abertos e liberados para ele poder assistir. Entender tudo sobre análise técnica ensinado pelo Thiago Bizzi, os setups matadores de trade do Thiago Bizzi, reabilitação de trades meu, o trade estrategista meu, que é um dos melhores treinamentos que eu já fiz na minha vida, controle emocional, dominando setup, gestão de risco, controle de risco, um e-book que eu fiz, e esse aqui que é o Stormer de AZ, o caminho inicial da maior parte das pessoas que querem entender como funciona o método meu de operar o mercado, o método Stormer. E então assim, galera, eu deixo um convite para vocês, tá? Resumidamente falando, vocês podem fazer assinatura e se não gostarem, em 7 dias, vocês podem pedir dinheiro de volta, não tem absolutamente nenhum problema. O valor, no meu entendimento, está extremamente acessível. Extremamente acessível. São 12 vezes R$119. É menos do que um stop que tu leve no mercado, honestamente. Tá? Então isso aqui é menos do que um stop. Tá? Então, dê uma olhada na Trader Up. Acho que pode ser extremamente interessante, especialmente para quem está querendo aprender sobre o mercado. Porque aí a chance de sentar do lado desses 4 sujeitos aqui, que tem uma gigantesca experiência, e ouvir
como é que eles estão olhando cada movimentação, como é que eles estão entendendo cada questão do mercado, o que eles fizeram para aprender e para chegar onde eles estão, como é que eles estão olhando o dólar, o índice e sim por diante. Então, vou deixar o convite para vocês, também deixo um outro convite, a gente vai ter basicamente 4 dias operando comigo direto agora em novembro, é o Imersão, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no Café Tricô e Ações de segunda-feira de tarde, já deixo também o convite para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Fiquem com Deus, tudo de bom, um ótimo final de semana, aproveitem suas famílias, aproveitem para chegar a pessoa que você ama, dê um abraço forte nela, dê um beijo forte nela e diga o quanto que você gosta dela, porque às vezes a gente deixa isso meio escondido ou velado, e daí a gente perde a oportunidade. Não deixe isso acontecer com vocês. Bom final de semana. Se gostaram, não se esqueçam de dar um like ou façam recortes desse nosso vídeo aí e apresentem para as pessoas que estão interessadas. Acabou de ter algum amigo interessado em BTC, recorta ele a parte de BTC, manda para ele para dar uma olhada. Enfim. Abraço, pessoal. Tudo de bom.